já devem ter visto, pessoal, em lojas de artesanato ou em decorações, aqueles pássaros feitos de origami, aquela técnica japonesa de dobradura. É esses aqui, ó, chamados tsurus. Devem ter visto, não é? E qual seria a relação desses pássaros com a protagonista da nossa história? Fiquem ligados em mais um babado literário que eu vou contar para vocês na sequência. Fala pessoal, aqui é a Cláudia e este é o meu canal, o Casa de Leitura, um canal voltado para os livros, literatura e outros babados literários. E o babado de hoje, pessoal, é um livro que eu adoro, que é este aqui, Sadako e os Mil Pássaros de Papel, escrito por Eleanor Coher e uma publicação da editora Z. Bem, mas sobre o que fala este livro? O título já aponta, Sadako é a protagonista, uma menina que vive em Hiroshima nos anos de 1940. Sadako era uma menina superativa, dinâmica, adorava atividades físicas, tanto que ela competia na modalidade corrida nas Olimpíadas da escola, e ela sempre se destacava. Bem, acontece que com o tempo Sadako começou a ter tonturas, a passar mal, especialmente depois das atividades físicas. E essas tonturas eram episódicas, aconteciam de vez em quando, iam, voltavam, até que ela piorou muito e precisou fazer exames. E no hospital onde ela estava, após os exames, constatou-se infelizmente que ela estava com leucemia. Depois as pessoas se deram conta que isso era efeito da explosão da bomba atômica, que aconteceu no dia 6 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial. A bomba atômica, quando explodiu, quem estava próximo morreu instantaneamente. As pessoas que não estavam tão próximas sentiram os efeitos, ou logo ou a longo prazo, como foi o caso da Sadako. Então tinham câncer, tinham depressão, muitas pessoas tiveram partes do corpo ou até todo o corpo queimado, né? As que sobreviveram ficaram com sequelas, foi horrível. Então aí está a história para contar isso para nós, essa triste história. Mas enfim, aí o que aconteceu? A Sadako precisou ficar hospitalizada por um bom tempo fazendo tratamento. E aí os colegas de escola iam visitá-la. E eis que a primeira colega que foi visitá-la levou, eu vou mostrar para vocês, esses papéis aqui, que são próprios para fazer dobraduras. O origami, como a gente conhece, que é a técnica de dobradura japonesa. E aí a Sadako ficou assim, ué, mas que presente estranho que tu tá me trazendo. Pedaços de papel. Até era um papel dourado, assim, que a colega levou. Ela disse, olha, mas tu não te lembra da história, aquela lenda antiga que a gente sempre escutou? E ela, não, que lenda, não tô lembrando. E a amiga disse, a lenda do pássaro Grou. Dizem que ele vive mais de 100 anos, é capaz de viver até 1000 anos. E que se há alguém que está muito doente e conseguir dobrar, fazer o origami do pássaro, fazer 1000 deles, essa pessoa vai ficar curada. Aí a Sadako, primeiro que a Sadako achou assim, se emocionou porque sabia que a colega não acreditava nessas coisas e aí percebeu o carinho, o amor que essa colega tinha por ela, né, de estar propondo uma coisa dessas. Mas lá dentro, assim, a Sadako ficou, puxa vida, e se for verdade? E se eu fizer os 1000 pássaros e eu ficar curada? Isso deu um up, né, na Sadako. A Sadako, então, resolveu começar já na mesma hora a fazer as dobraduras. E assim foi, todo mundo que ia visitá-la levava os pedaços de papel, até as enfermeiras, sobras de papel que embalavam os remédios, davam para Sadako fazer os pássaros. Daqui a pouco eram tantos que a mesinha que ela tinha no quarto dela já não comportava. Então eles começaram a pendurar os pássaros, fazendo aquelas cortinas de pássaros tsurus, como essas aqui, ó. Então, o tempo foi passando, a Sadako fazendo os pássaros e, bom, eu não vou contar o que acontece. Será que a Sadako sobrevive? Bem, para saber, vocês terão de ler a história. Existem vários detalhes assim que vocês vão descobrir ao longo da leitura. Por exemplo, por que a capa tem essa boneca típica japonesa chamada kokeshi. Eu inclusive tenho uma porque eu acho muito legal, tá? Que é essa aqui, ó. Vocês estão vendo, né? Então aparece essa boneca na capa, a gente vai descobrir por quê, né? À medida que lê. E no final é bem interessante, pessoal, porque tem uma... Aqui eu vou mostrar pra vocês nessa minha edição, não sei se há edições mais novas.
conta a história do pássaro de papel, né? Como é que tudo começou, fala sobre o pássaro Grow. E também há instruções, de como fazer a dobradura do pássaro, para quem quiser aprender. Então, assim, é uma história que eu super recomendo. É uma história que fala sobre amizade, sobre a importância da amizade, de se ter esperança, de se ter coragem diante das adversidades e outros tantos temas que a gente pode explorar na escola, em casa com a família. É uma história que eu acho muito legal. Eu recomendo, espero que vocês gostem e que tenham gostado do meu programa de hoje e até o nosso próximo Casa de Leitura. Beijo grande. Basta abrir um livro e se entregar à imaginação.